Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu no 3º ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até ao rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei que Ramote de Gileade é nossa, e estamos quietos, e não a tomamos da mão do rei da Síria? E ele disse a Josafá: Queres ir comigo à batalha em Ramote Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir em batalha contra Ramote e Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu o odeio, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada qual em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaana, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que os tenhas consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei em unissono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto falarei. Assim ele veio até ao rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote Gileade ou devemos nos refrear? E ele lhe respondeu: Vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro, em nome do Senhor? E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. E disse o rei de Israel a Josafá: Não te contei que ele não profetizaria bem algum a meu respeito, senão o mal? E ele disse: Ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E um disse desse modo e outro daquele modo. E veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o persuadirás,
e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Todavia, Zedequias, o filho de Kenaana, se aproximou e feriu Micaías no maxilar e disse: Qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: Assim diz o rei: Colocai este indivíduo na prisão, e alimentai-o com pão da aflição e com água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías disse: Se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: Atentai, ó povos, cada um de vós. Assim, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha, mas tu ponhas as tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e foi à batalha. O rei da Síria, no entanto, ordenou aos seus 32 capitães que tinham o comando sobre as suas carruagens, dizendo: Não luteis com pequeno nem grande, tão somente com o rei de Israel. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens viram Josafá, que eles disseram: Certamente é o rei de Israel. E eles viraram para o lado para lutarem contra ele, e Josafá gritou. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que ele não era o rei de Israel, voltaram da perseguição a ele. E um certo homem entesou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça, pelo que ele disse ao condutor da sua carruagem: Vira a tua mão e carrega-me para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia, e o rei ficou de pé na sua carruagem na frente dos sírios, e morreu ao anoitecer. E o sangue escorreu do ferimento para o meio da carruagem. E seguiu ali uma proclamação por todo o exército por volta do pôr do sol, dizendo: Cada homem a sua cidade, e cada homem a sua própria terra. Assim, o rei morreu e foi trazido a Samaria, e eles sepultaram o rei em Samaria. E um lavou a carruagem no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue, e lavaram a sua armadura, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou. Ora, o restante dos atos de Acabe e tudo o que ele fez, e a casa de marfim que ele fez, e todas as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Acabe dormiu com seus pais, e Acasias, o seu filho, reinou no seu lugar. E Josafá, o filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou em todos os caminhos de Asa, o seu pai, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia e queimava incenso nos lugares altos. E Josafá fez paz com o rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Josafá e o poder que ele mostrou e como guerreou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá?
e o remanescente dos sodomitas que restavam nos dias do seu pai, Asa, ele removeu da terra. Não havia então rei em Edom, porém um vice-rei. Josafá fez navios de Tarsis para ir até Ofir por causa do ouro, mas eles não foram, porque os navios foram quebrados em Ezion-Geber. Então disse Acasias, o filho de Acabe, a Josafá: permite que os meus servos sigam com os teus servos nos navios. Josafá, no entanto, não o quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Jorão, o seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porquanto serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira o Senhor Deus de Israel, segundo tudo o que o seu pai havia feito. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. A aliança entre Josafá e Acabe. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância e uniu-se em parentesco com Acabe. E depois de alguns anos ele desceu até Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que ele tinha consigo, e o persuadiu a subir com ele até Ramote-Gileade. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo para Ramote-Gileade? E ele lhe respondeu: eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. E Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: devemos nós ir a Ramote-Gileade para a batalha, ou devo me refrear? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Todavia Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: não fale o rei assim. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: buscai rapidamente Micaías, o filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, assentaram-se cada qual em seu trono, usando as suas vestes. E eles se assentaram em um local vazio à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás a Síria, até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe até Ramote-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: eis que as palavras dos profetas declaram o bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E Micaías disse: como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías,
Devemos ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devemos nos refriar? E ele disse: Subi e prosperai, e eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não digas nada além da verdade para mim, em nome do Senhor? E ele disse: Vi todo o Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm senhor. Que retornem, portanto, cada homem à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te contei eu que ele não profetizaria o bem para mim, senão o mal? Novamente ele disse: Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E um falava dizendo segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: Tu o persuadirás, e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, o filho de Kenaaná, aproximou-se e feriu Micaías no maxilar e disse: Qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que naquele dia verás, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e dizei: Assim diz o rei: Colocai este indivíduo na prisão, e alimentai-o com pão de aflição e com água de aflição, até que eu retorne em paz. E Micaías disse: Se tu certamente retornares em paz, então não falou o Senhor comigo. E ele disse: Escutai, vós todos do povo, a derrota e a morte de Acabe. Assim, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram até Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e irei à batalha, mas põe tu as tuas vestes. Assim o rei de Israel se disfarçou e eles foram à batalha. Porém o rei da Síria havia ordenado aos capitães das carruagens que estavam com ele, dizendo: Não lutes com pequeno nem com grande, mas tão somente com o rei de Israel. E sucedeu quando os capitães das carruagens viram Josafá, eles disseram: É o rei de Israel. Portanto, eles o cercaram para lutar, mas Josafá clamou e o Senhor o socorreu, e Deus moveu-os a se apartarem dele. Porque sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E um certo homem atirou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. Pelo que ele disse ao homem da sua carruagem: Vira tua mão, para que possas me carregar para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia. Todavia, o rei de Israel manteve-se de pé na sua carruagem contra os sírios até o anoitecer, e por volta da hora do sol se pôr, ele morreu.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 19. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, o filho de Anani, o vidente, saiu ao seu encontro e disse ao rei Josafá: Deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Todavia, há boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado teu coração para buscares a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo de Berseba até o monte Efraim, e os trouxe de volta ao Senhor Deus dos seus pais. E ele pôs juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Porquanto agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas e os sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém. E ele os encarregou, dizendo: Assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com um coração perfeito. E qualquer que seja a causa que vier até vós dos vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, estatutos e juízos, vós adverti-los-ei para que não transgridam contra o Senhor, e assim venha a ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei isso, e vós não transgredireis. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, está sobre vós em todas as questões do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, o soberano da casa de Judá, em todos os assuntos do rei. Também os levitas serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra ti, da além-mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: Se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa,
e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo o Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi todo o Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar. E estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca, até este dia. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira,
para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Anani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente. E juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, o filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que te juntaste a Acasias? O Senhor tem despedaçado as tuas obras. E os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis.